No Brasil, 1 a cada 7 crianças tem obesidade. Isso dá um percentual de 14%, 3 vezes mais do que a média do mundo. Quando a gente coloca para o público adolescente, a gente tem uma média de 33% de adolescentes com obesidade e a média do mundo varia em torno de 18%. Então no vídeo de hoje eu vou abordar qual o motivo desses números alarmantes e qual a responsabilidade dos pais em mudar esse cenário. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta às 6h30 tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu trago um tema aqui. E esse tema especificamente foi por uma experiência pessoal. Uma simples ida ao mercadinho com minha esposa e minha filha me sinalizou esse alerta, essa percepção de que o que está errado na nossa sociedade? O que é que os pais precisam modificar na criação, na educação, na orientação dos seus filhos? E eu vou explicar o motivo. Eu estava lá com minha família na sessão de iogurtes. E aí minha filha comentou: mamãe, os meus amigos da escola usam esses aqui. Por que eu não posso usar também? Porque a gente escolhe basicamente esse iogurte da Nestlé que tem unicamente 2 componentes. Parênteses, não estou fazendo nenhuma propaganda de marca, não tenho nenhum conflito de interesse com ninguém, tá certo? O que a gente precisa aprender? Os alimentos que a indústria ela usa de mecanismos, de cores, de adocicar os alimentos para tornar aquilo mais palatável. E isso tem um custo, um aumento na densidade calórica. Então, comecei a explicar o real motivo para minha filha e depois a gente foi para uma sessão que a gente passou por biscoitos. E aí ela perguntou a mesma coisa: papai, meus amigos da escola levam esse tipo de lanche aqui, isso aqui para a escola, por que eu não posso levar também? A criança tem essa sensação de pertencimento, de querer fazer a coisa igual com os outros. E a base das refeições, a base dos lanches que minha filha leva é basicamente isso: fruta, castanha, leva o próprio iogurte, a gente coloca uma porção de aveia, alguma porção de mel também para adocicar um pouco, e ela está bem adaptada a esse processo. Mas ela questiona. E aí comecei a pesquisar aqui na internet esses números que eu comentei inicialmente, e isso é responsabilidade dos pais. É assim, consome tempo, consome energia, você chegar, levantar, arrumar o seu filho, fazer a lancheira e até às 7 horas da manhã enfrentar o trânsito e entregar seu filho na escola para que você vá para o seu trabalho e comece e inicie a sua jornada. Todo mundo passa por isso. Quem tem filho, quem trabalha, e eu sou um deles também, você passa por esse processo. Mas a gente precisa entender que é a nossa responsabilidade você dar um alimento de adequado aporte calórico, de macronutrientes, que não seja esse produto simplesmente um processado e ultraprocessado. E aí eu pensei, isso aqui dá um tema de um vídeo. Então esses números, um ponto aqui é a questão da comida na escola. E olha só, não adianta de nada você pai, você mãe que está assistindo esse vídeo, colocar fruta, colocar o cereal para o seu filho se em casa você não consome. Se em casa você não é o espelho para o seu filho. Se na sua casa só tem biscoitos adocicados, produtos empacotados, que vêm em embalagem, que possuem um mais alto nível de processamento, certo? A criança é o espelho, é sua obrigação, a partir de uma educação, é por isso que eu quero passar essas orientações aqui para vocês, da gente modificar esse cenário. Um segundo ponto é o tempo de tela. A gente tem recomendações em relação a quanto tempo que uma criança deve ficar na frente de uma TV, de um tablet, de um celular. De maneira recorrente também, aí é uma percepção de vida, né? Você sai para um restaurante, para alguma coisa, e você vê as crianças, os próprios pais, né? Tome aqui o celular para você ficar parado e me deixa aqui conversando com o restante dos familiares. Isso aqui já entra na conta. A gente tem números, a gente tem recomendações. Crianças entre 2 a 6 anos, 2 a 5 anos, 1 hora de tempo de tela no dia. De 6 a 10 anos, 2 horas em média tempo de tela dia. Mais do que isso, você acrescenta 1 hora. Então você mantém essas 3 horas. Só que nós temos estudos mostrando que as crianças elas passam em média 5 horas até 5 horas dia na frente de uma tela. Gente, vamos lá. Você tem 24 horas.
Vamos dizer que a criança consegue dormir 10, certo? A criança dorme 10 horas. Minha filha, especificamente, ela passa o dia no integral. Mas vamos dizer que a criança passe um turno. São 6 horas. Então, 10 mais 6, 16 horas. Faltam 8 horas no dia para ela fazer todas as outras atividades. Vai comer, tomar banho. Faltam 8. Dessas 8, tá passando 5 horas em média na frente de um tablet, na frente de um notebook, de uma televisão, de um celular. Quando você está fazendo isso, o que acontece? Você não está se movimentando. Então faltam 3 horas para fazer todas as outras atividades. E aí, quando a gente pega para o estímulo do movimento, 81% dos jovens no mundo não fazem o mínimo recomendado pela OMS em relação à prática de exercício físico. Então, quando a gente começa a juntar todas essas peças do quebra-cabeça, a criança é sedentária, a criança tem uma má qualidade nutricional, a criança tem um excesso à exposição de luz artificial. Isso tudo aqui culmina em um pior volume, uma pior qualidade de sono. Isso tem alteração hormonal, tem alteração de sistema nervoso central, que aquele paladar, aquele apetite da criança vai ficar cada vez mais direcionado para querer aquele alimento adocicado, processado, ultraprocessado, e vocês estão começando a perceber como essa bola de neve vai girando. E esse processo vai sempre piorar. E aí a criança, ela já é exposta a uma coisa que a gente chama de doença crônica, que é a obesidade, sedentarismo. Nós já temos, inclusive, índices de criança desenvolvendo pressão alta associado a esse mau comportamento. Diabetes, típico de adultos, porque a gente tem diabetes parecido com a infância, diabetes que é mais típico daquele adulto de mais meia idade, com obesidade, sedentário. Então, isso tudo aqui a gente chama de doença crônica, e toda doença tem uma coisa que a gente chama de tempo-resposta. Quanto mais tempo de exposição a essa doença, maior a magnitude dessa resposta. Então a gente vai ter esses jovens, esses adolescentes com quadros de infarto cada vez mais precoce, com quadros demenciais mais precoces, com quadro de cânceres mais precoces. Olha só, cada vez mais cânceres de intestino, eles são diagnosticados com pessoas com menos idade. Isso aqui não é à toa não. Isso aqui tem uma questão total, direta e independente com esse estilo de vida. Então, para a gente concluir, eu faço o convite para você que tem filho, para você que tem uma filha, que você oriente, que você primeiro modifique o seu estilo de vida, modifique o estilo de vida do seu companheiro, da sua companheira, para que juntos vocês potencializem e criem um meio mais positivo para que essa criança seja fisicamente ativa, para que essa criança tenha um bom aporte nutricional, para que essa criança tenha um bom aporte comportamental. A gente precisa mudar esses mecanismos de estilo de vida que a sociedade moderna está nos impondo. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse e outros temas para abordar aqui? Isso aqui, como eu falei, né, foi uma percepção da minha cabeça. Eu acho que criou um mecanismo, uma conexão interessante. Então, para quem se sentiu positivamente influenciado, joga aqui nos comentários, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.